noite, amigos. 7 horas em ponto. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E certamente ao longo do programa nós vamos atualizando as participações dos nossos ouvintes e as informações que a CE divulgaram em relação à falta de luz, especialmente na região sul de Porto Alegre. Muitos estragos, muitos problemas da região do centro em direção ao sul, passando pelo Barra Shopping e toda aquela região, Cristal, Tristeza, Jardim Botânico afetou bastante, enfim, Bom Jesus, toda essa região tendo muitos problemas, assim como o trânsito, obviamente num dia de chuva fica ainda mais complicado, por isso também vão chegar um pouquinho atrasados aqui o Luiz Braz, ex-conselheiro do Grêmio, o gestor esportivo Roberto Tits, mas já está aqui conosco o André Miola, conselheiro do Internacional, que vai nos falar daqui a pouco sobre essas movimentações que o Inter está fazendo no mercado, em especial a movimentação envolvendo o Arangues, porque o que eu ouço em alguns veículos, não digo oficiais, mas em algumas manifestações que são quase que oficiais, até dá para dizer quase que oficiais, dos antigos participantes da gestão, no caso do Roberto Melli em especial. Eu ouvi um cronista, por exemplo, dizendo esses dias, Miola, que o Arangues estava tudo acertado, estava tudo certo para ele vir para o Internacional do meio do ano. Se der errado, é porque a nova gestão do futebol fez alguma coisa de errado. Já estava tudo certo. Ou seja, uma sacanagem com o Alessandro Barcelos. Se der certo, é porque o antecessor, o Melo, deixou pronto. Se der errado, é porque fizeram alguma cacaca. Mas aí os caras me dizem que tá tudo certo. Mas aí eu ouço hoje na imprensa que até o PSG já fez sondagens ao Arangues. Então é porque não é um sonho tão próximo assim. Mas a gente vai saber do Miola. Eu quero saber do Miola primeiro se o Inter tem bala na agulha para trazer um Arangues ou para fazer um investimento do patamar do Arangues. Se o Inter precisa do Arangues agora e aí faria um investimento maior para ter ele agora, se dá para esperar até o meio do ano, enfim. Miola vai falar sobre isso, sobre a chegada do Moisés, o desenho do time do Eduardo Cudê, todos os jogadores nas coletivas de apresentação, em especial o Marcos Guilherme ontem, o Moisés hoje, falando da intensidade dos trabalhos do Eduardo Cudê, de como ele tem trabalhado essa questão de uma maneira diferente. Do lado do Grêmio, que é o que a gente vai abordar com o Roberto Tits e com o Luiz Braz, o Tits é gestor esportivo, mas identificado com o Grêmio, são as mudanças no departamento de futebol como um todo. Foi uma varredura hoje no futebol do Grêmio. Saíram, para se ter uma ideia, Rogério Godoy, que é o preparador de goleiros que estava há 15 anos no Grêmio. Saiu o preparador físico Rogério Dias, o Rogerinho, que era preparador físico com 20 anos de casa. Saiu o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa. Saíram também outras pessoas do staff do Grêmio que trabalham em outras áreas, de fisiologia e tudo mais. Foi uma verdadeira limpa. E até vou te dizer que o que chamou a atenção não foi nem as mudanças, mas o momento. Porque neste período da temporada, uma das figuras mais importantes, se não a mais importante, é o preparador físico. Porque é ele que está comandando os trabalhos, tanto que o Renato está até no Rio de Janeiro se recuperando da ablação que ele fez, um procedimento cardíaco. O Renato não está aqui. A pré-temporada está já com uma semana e meia se desenvolvendo. E ocorrem essas mudanças. A gente vai saber dos gremistas e também dos nossos telespectadores o que dizer sobre isso, se é um erro de planejamento, se é um acerto, se era o momento de mudar, se precisava caras novas, enfim. Mas, Miola, vamos começar pelo lado do Internacional. O Inter tem bala na agulha para trazer o Arangues, tem que investir um pouco mais para trazer agora, apesar de que ele está lesionado, tem que esperar e só trazer ele caso ele venha no meio do ano de graça. Enfim, o que pode se dizer sobre esse tipo de negociação? Porque o presidente já deixou nas entrelinhas que uma cartada o Inter vai dar, e seria o Arangues, pelo que se diz. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores aí. Feliz ano novo, né? Primeira participação depois da virada do ano. Agradeço o convite. Em relação ao Internacional, né? Eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente em relação à colocação do Arangues, tá, Maurício? Porque se nós temos uma cartada só, ela tem que ser extremamente assertiva, tá? Então me preocupa trazermos um jogador que tenha que se recuperar fisicamente e que, ao mesmo tempo que tu escutasse, eu também escutei, está entre
entre a situação de vir para o Beira-Rio e o empresário também aguardando propostas da Europa. Isso é uma coisa dúbia que, ao meu ver, não acho saudável, porque se realmente o jogador quer vir, e o Internacional tem interesse em trazê-lo, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e muito bem analisada, talvez até com alternativas de outros jogadores que possam ter o mesmo peso de um Arangues, não necessariamente o Arangues. Mas se o Arangues é o interesse maior dessa diretoria, então tem que ser muito bem pensado. Nós não temos condição financeira para errar mais, já erramos muito. Mas em relação à formatação do time do Cudê, que joga num sistema de 4-1-3-2, as peças que estão sendo contratadas, elas têm muito questionamento em relação à parte da torcida, ao Moisés, por exemplo, que chegou hoje, apesar de ter muitas qualidades que o Moisés tem, valências que o Moisés tem, estarem de acordo com o que o Cudê imagina, outras também ele não tem. Então a gente vê que os dois laterais que foram contratados não estão de acordo com o sistema de jogo do Cudê, que pede uma intensidade muito forte desses laterais, chegando ao fundo, com criatividade e com bom cruzamento. Ambos laterais... Mas o Rodinei, em especial, é um jogador mais de força, de chegada. Ele tem essa condição física, e o próprio Moisés também tem a condição física, que isso é uma coisa que o Cudê ele acha importante, mas a chegada no fundo, com a intensidade de cruzamento, são duas valências que ambos não têm, os dois laterais não têm. Então, dentro daquilo que se olhou, que se estudou no sistema de jogo do treinador que o Internacional contratou, talvez não sejam os jogadores ideais, medianos para cima, dentro da expectativa que o próprio Cudê talvez tivesse. Acho que ele vai jogar com esse sistema, com o Musto, Adriano Musto como primeiro homem de meio campo, depois com os três meias que se falam, mas eu acho que um deles no meio, um centralizado, seria um enganche, que eu acho que ele vai acabar optando pelo sistema de ter um jogador alto, que tenha chegado na frente, que possa também ajudar na parte defensiva. Acho que ele deve jogar com Edenilson no meio e o Patrick na esquerda e Guilherme pela direita. Marcos Guilherme pela direita. E na frente o Guerreiro e acredito que o Galhardo vão fazer a parte da frente no ataque do Internacional. Essa é a escalação que eu imagino, tá? E eu acho que ele tem que definir o time que vai sair jogando já em seguida, porque em seguida nós temos partidas difíceis pela Libertadores, o Campeonato Gaúcho começa em seguida. A situação do Arangues é uma situação que poderia, ao meu ver, ficar em stand-by, sendo negociada, mas eu acho que o investimento é um investimento muito alto para um jogador que está vindo com problema físico, com problema de lesão, para se recuperar. Quanto tempo esse jogador vai levar para se recuperar? Então eu acho que se for para gastar, tem que ser muito bem gasto, Maurício. Eu acho que nós já erramos demais, né? As próprias contratações que foram feitas são muito questionadas. Eu acho que com exceção... Mas nas redes sociais não se questionou tanto nesse mas início de ano, eu tenho escutado assim, muita... Não sei se o pessoal está esperando, porque é eleitoral... Eu acho que existe uma situação específica assim. Toda a expectativa se jogou para cima do técnico. A grande contratação do Internacional foi a do técnico, isso é inegável. Que o técnico tem metodologia, a gente já pôde comprovar, e já quem acompanhava um pouquinho antes já sabia do estilo de jogo do Cudê e da metodologia aplicada. Agora... As situações de contratação para um clube como o Internacional, que não tem condição financeira, que está com poder de endividamento muito baixo, elas
não tem milagre, né? O Internacional não tem milagre. Teria que aproveitar a base, que tem poucas revelações a serem aproveitadas, e eu acho que ainda com o andar da carruagem é capaz de nós termos alguns jogadores da base que possam incrementar um pouquinho, os poucos que tem possam ajudar, caso do Peglov, caso do próprio Heitor em relação ao Rodinei. Dali a pouco não será surpresa se no meio do caminho o Kudê, por exemplo, não faça o que fez o próprio Diego Aguirre quando chegou no Internacional, e as peças que aqui estavam não renderam aquilo que era necessário, e ele acabou puxando alguns jogadores da base e que acabaram dando certo. Infelizmente nessas horas, ou felizmente nessas horas, a gente consegue ter, e se forem lançados, acaba tendo jogadores de oriundos da base que têm uma chance de jogar e aproveitam a oportunidade, e o clube só tem a ganhar com isso, né? Até porque a gente diz assim, tem que valorizar a base, tem que dar um espaço para a base. Alguns acham que é forçação de barra, mas eu vou dar um exemplo. Um jogador que era da base, era criticado pela torcida do Inter e depois fez falta, e o próprio torcedor sentiu falta. O Iago. É verdade. O Iago é um... O que tinha de gente que criticava o Iago e depois estava lamentando que o Iago saiu. Sem dúvida nenhuma. A gente escutava direto gente que dava preferência pro Wendel, né? E a gente vê que hoje o Iago tinha uma regularidade, apesar de não ser um craque, mas é um jogador que tinha um bom nível de atuações, né? E acho que o Internacional tem esses jogadores na base, que se tiverem continuidade podem dar um bom recheio nessas contratações que a direção vem fazendo. Então eu acho que é um caminho a ser trilhado. O Internacional já está no 3º ano de mandato, a gestão atual, e chegou o momento de parar de falarmos em reconstrução e sim trabalharmos num grupo que possa fazer uma excelente campanha durante o ano, buscar os títulos possíveis, mas fazer uma excelente campanha, e que possa deixar algo dentro do vestiário formatado para quem assumir no próximo ano, assumir com uma estrutura bem montada, não o que aconteceu nesse ano, por exemplo, que tu praticamente tem a cada ano que passa, nesses últimos 3 anos, praticamente que remontar o time, porque não existe uma cultura tática definida de um ano para o outro. E as contratações, elas não são pontuais e específicas como deveriam ser. Elas acabam sendo mais apostas do que contratações especificamente em cima de uma cultura tática já aplicada em anos anteriores. Isso o Internacional não teve. Então, acho que deu a história da reconstrução. Acho que é necessário que essa gestão tenha responsabilidade para que chegue ao final do ano nós não tenhamos aquilo que tivemos esse ano. Nada de cultura tática definida. Olha aqui, o Miola falou de aproveitamento da base. Por falar em base, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 8ª de final. O Inter saiu perdendo para o Red Bull no início da segunda etapa. O gol foi aos 11 minutos do segundo tempo, mas o Inter empatou com o Cezinha aos 28, agora já 38 minutos do segundo tempo, tá empatando, segue vivo ainda. Esse é um jogador habilidoso que tem que ser olhado com carinho, ele tem uma eficiência técnica muito boa, tem um bom passe, tem uma boa movimentação, tem que ser analisado com calma, mas principalmente o Praxedes dessa equipe, que é parceiro... Está se destacando, né? O parceiro do Pego, que tranquilamente teria condições de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Então esses jogadores aí, com 17 anos, 18 anos, eles já podem devagarinho, incorporando o grupo principal, para que a gente possa fazer uma transição e dar minutagem a esses atletas, para que realmente, quando precise serem titulares, eles já tenham um pouco mais de casco, né? Olha aqui, o Michel e a Aline estão perguntando sobre o goleiro Vanderlei, se ele vem para o Grêmio. Ele treinou hoje pela manhã com o Santos, mas já foi liberado do trabalho da tarde. Amanhã pela manhã deve desembarcar em Porto Alegre. Depois do intervalo a gente vai falar mais sobre o Inter, mais sobre o Grêmio, as movimentações das duas equipes no mercado da bola e a preparação já para o Campeonato Gaúcho, que começa na próxima semana. Já voltamos. Sete e 15 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tem muitas participações aqui. O Deoclésio, por exemplo, sobre as mudanças que eu falei que aconteceram no Grêmio. O Grêmio já trocou boa parte do departamento médico no início do ano. Agora demitiu fisiologista, preparador físico, preparador de goleiros.
profissionais, por exemplo, o Rogerinho, que era o preparador físico, com 20 anos de clube e acabou sendo desligado na manhã de hoje. Ele está falando que está certo, tem que mudar, que o Jean-Pierre, por exemplo, já deveria estar liberado, ele cita o Léo Gomes. Mas o Léo Gomes até se entende, é um processo um pouco mais lento, é uma lesão grave que precisa de fato de mais tempo para se recuperar, mas está aqui registrada a participação do nosso telespectador. Deixa eu acionar um vídeo especial do REC lá na praia Lagoa Cortada, falando um pouco sobre o Paraíso, que está a poucos quilômetros aqui do Rio Grande do Sul, na divisa praticamente do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e você vai conferir um bate-papo que o REC teve com o famoso Laíri, que a gente tanto cita aqui no programa, que fala um pouco mais sobre as vantagens de estar lá no Paraíso, que é a Lagoa Cortada. Estou aqui com o meu amigo Laíri, finalmente vim conhecer a famosa praia Lagoa Cortada, no município de Gaivota, Santa Catarina. 36 quilômetros de Torres e a gente chega no Paraíso. Aquilo que eu digo sempre aqui na televisão. Estamos no Paraíso, finalmente, Laíri. Que legal. É um prazer ver o amigo aqui com a família, né? Depois vamos comer uma costelinha ali. Costelinha ou é costelão? Não, hoje é costelinha. Vamos fazer amanhã. Costelão vai fazer amanhã. Então, todo dia tem alguma coisa aqui para fazer. E sempre tem algum evento. Ano novo fizemos um evento bem legal, né? Amanhã tem uma noite no Havaí, que nós temos um salão de festa aqui. Tem encontro de paramotores. Fizemos bastante eventos aqui. E é uma praia com muita natureza, né? A gente sempre está plantando árvores, jardins, lagos, ilhas. No fundo nós temos uma lagoa, que é a Lagoa Cortada. Na frente nós temos a beira-mar, que é 1 quilômetro de beira-mar, né? A praia é muito limpa aqui, não tem poluição, que é muito importante, né? Vem o asfalto agora? Agora está vindo o asfalto até aqui, né? Apesar que de Porto Alegre até aqui tem 3 quilômetros que não é asfaltado. Agora esse ano vai ficar só 1 quilômetro não asfaltado, estão asfaltando mais 2 quilômetros. E o ano que vem vai estar o asfalto e a ciclovia até aqui a praia. Mas eu pude testemunhar que a infraestrutura é perfeita já para morar, povo muito amável, todo mundo é amigo, tem torneio de canastra, tem torneio de bocha, que eu jogo muito, né? Jogo muito. Legal. Eu vim dar show aqui, vou vir dar show. Tem cancha de tênis, mesa de bilhar, fla-flu. Tudo isso que aparece no comercial, vim testemunhar, fiquei muito feliz. Entre o mar e a lagoa, a natureza se encontra. Daí, o Luiz vai construir agora aqui? Vai, o Luiz. Comprou o terreno. Kleber, do Corinthians também, que jogou na Alemanha. É isso aí, esse é o grande Laíri. Tá aí o REC conversando com o Laíri, tá aqui o WhatsApp, ó. Pode falar agora mesmo com o Laíri nesse WhatsApp, ou liga nesse telefone fixo e vai conhecer, faça como o Roberto Titz, que tá com muito, tá como é que é, né? Gestor esportivo, passagem já em grandes clubes, tudo mais, tá com muito, então já vai garantir um lugar lá no Paraíso, que é a praia Lagoa Cortada. O Titz é gestor esportivo, mas nesse momento, enquanto o Luiz Braz não tá aqui, vai representar o Grêmio. Te surpreendeu, Titz, tantas mudanças no futebol do Grêmio? Demitir o preparador de goleiros, o preparador físico, o fisiologista, em meio à pré-temporada e sem o técnico estar aqui? É no mínimo curioso, né, Titz? Não, boa noite. É surpreendente. Boa noite. Boa noite. Não, é surpreendente, mais do que curioso, é preocupante também. Acho que é uma avaliação que eu tenho falado aqui, que me causa uma surpresa ao revés, porque ao longo das muitas vezes em que nós tivemos a oportunidade de conversar, eu sempre critiquei que o Renato não levava em consideração a opinião do departamento médico. Sempre critiquei. Semana passada estive aqui, falei novamente nisso. Quem tem que definir se um jogador joga uma partida ou deve ser poupado é justamente o fisiologista, né? E não entendia por que esses profissionais não tinham essa valorização. Eu não sei se a estratégia foi justamente demiti-los quando o técnico não estava aqui, ou se de fato, que também é uma coisa que eu comentei na semana passada, embora o Romildo seja, talvez na história do Grêmio, a gente não pode esquecer Dourado, Koff, talvez na história do Grêmio, então nós vamos colocar ele pelo menos entre os 3 ou 5 melhores presidentes da história do clube. Eu penso que o Romildo está a cada mês e a cada ano, e isso é interessante, é um elogio, eu acho que ele está aprendendo a ser presidente. Ninguém nasce sabendo, né? E o Romildo cada vez está sendo melhor presidente do que foi. O exemplo que foi já dado a mim a formar essa opinião foi justamente
na apresentação desse ano, quando ele já comentou que o Grêmio iria ter um perfil diferente e lutaria para ser campeão brasileiro. Eu estou há 3 anos, Maurício, dizendo que o Grêmio botou o título de campeão brasileiro de 97 fora, 2017 fora, porque o Renato decidiu poupar jogador quando o Grêmio de fato tinha o melhor time do Brasil. Nos últimos 2 anos é só o Renato que achava que o Grêmio tinha o melhor time do Brasil. Mas aquela transição... Em 18 não era o melhor time? Eu diria que o melhor momento do Grêmio foi aquela transição da Copa do Brasil para a Libertadores. Aquele período ali, aquela transição ali, foi o futebol bonito. Tanto que o futebol de toque, aquele que já veio um pouco lá do Roger... Lembra daquele gol do Atlético contra o Atlético Mineiro, toque de bola, toque de primeira, chegar no gol rapidamente? O Grêmio nunca mais fez aquilo. O Grêmio passou a pensar que dominar a bola era ser o melhor time do Brasil. Aquele gol mostra que o Grêmio, em poucos segundos, da lateral direita, do escanteio direito defensivo, chegou na cara do gol, no gol do Douglas em 5, 6 segundos. O Grêmio nunca mais fez isso, que aliás é o que o técnico do Inter está dizendo. Mas só para finalizar o raciocínio anterior, né? Se o Romildo de fato quer ser campeão brasileiro, como disse agora nessa abertura, e de fato, e a gente não sabe, né? Está muito recente a notícia, certamente vocês amanhã vão ter mais informações sobre essas demissões, do porquê, dos bastidores, etc. Mas se trouxerem preparador físico, fisiologista, enfim, um coordenador de departamento médico, que de fato imponha um pensamento sobre o técnico, Maurício, o Grêmio fez a coisa certa. Talvez no momento errado, nós discutimos aqui no intervalo, né? Não sei se agora, metade de janeiro, enfim. Mas se o Grêmio passar a valorizar o departamento e os profissionais do departamento médico, que inclui todos esses aí, eu acho que o Renato perde um pouco de força. Agora, se essa demissão é pedido do Renato, aí me preocupa e aí eu acho que foi cometido um erro. E olha, eu já ouvi de algumas pessoas lá dentro, enfim, que é mais cara do Renato do que do Romildo que aconteceu hoje. Aí me preocupa. Pelo modo que aconteceu. Pela ruptura abrupta, assim, parece uma coisa meio de patrolão, né? Mas... Até porque se a gente pegar, Miola, desculpa eu te interromper, mas se a gente pegar o histórico do presidente Romildo, ele não tem uma característica de rupturas tão abruptas e uma postura tão proativa de demitir funcionários. Quando saiu o Espinosa, quem demitiu foi o Ico e o Romildo não se mexeu, mas não, foi o Romildo que demitiu. Quando saem outros profissionais, quando saiu o CEO do Grêmio, que era o Gustavo Zanchi, agora é o Amodeu. São mais silenciosas, eram silenciosas, né? A demissão, ela ocorre de uma maneira tranquila, tanto que o Zanchi segue como colaborador do Grêmio. Até hoje, dependendo da área, se não me engano, o Zanchi trabalha agora com a parte de licenciamento de marca ou algo do gênero. Ele segue prestando algum serviço pro Grêmio. Não é o Maurício, estilo do presidente Romildo. Pode ser que ele tenha mudado. Não, acho que não. Que é abrupto e não é planejado, não esteve no planejamento do Grêmio essa demissão, não tenho dúvida. Por que alguém seria demitido na primeira semana de trabalho, justamente a parte da semana onde a preparação física é a mais importante? Por outro lado... Com absoluta certeza, não foi uma decisão planejada. A minha dúvida é se é uma decisão muito mais do Romildo para ter na mão dele os profissionais que vão estar junto ao Renato, ou se a demissão partiu do Renato por conta de alguma coisa que eventualmente pode ter acontecido essa semana, alguma mudança de planejamento que possa ter acontecido, de fato isso pode acontecer. Por outro lado, na cadeira em que está o Roberto Titz, esteve o presidente Romildo no final do ano passado, concedeu uma entrevista aqui no Cadeira Cativa, estavam no programa Luiz Carlos Reck, aqui onde eu estou, onde está o Miola, estava este que vos falo, Maurício Freitas, e lá na outra ponta estava o Jeremias Werneck. E em determinado momento, quando a gente questionou o presidente Romildo sobre essa mudança, foi bem no período que muda e que ele assume o departamento de futebol, ele disse, eu vou limpar algumas coisas no futebol para que o próximo vice de futebol
trabalhe com mais tranquilidade. Daqui a pouco limpar passa por reformular algumas peças. Agora nós estávamos conversando antes no intervalo. Eu acho, em alguns momentos, essas situações elas são necessárias, porque, infelizmente, o sistema se autoprotege, né? Ele cria um sistema corporativo e se autoprotege. Com 4 anos do mesmo treinador, isso mais ainda. Né? Exatamente. Então, assim, agora, os departamentos que existem dentro de uma estrutura de um clube de futebol, se um presidente não tem os olhos ou seus olhos voltados para cada departamento, ele acaba não conseguindo ter as informações necessárias para poder fazer essas mudanças aos poucos, sem ser abruptas, mas necessárias. Por exemplo, no caso do Internacional, a torcida toda comenta necessidade de mudanças no departamento de preparação física em função de muito tempo pessoas estarem trabalhando dentro daquele setor e inclusive tivemos problemas sérios na vinda do Aguirre, inclusive citado agora há pouco por mim, em relação à parte de preparação física. A gente sente essas necessidades de mudança, mas principalmente por um presidente que hoje tu já considera entre os 5 melhores da história, tem que ter coragem para tomar. Sem dúvida. Essas decisões. Né? E aí, assim, eu esperaria também do Internacional, em alguns momentos, a necessidade da limpeza, aquela. Mas com planejamento, né? Como tu disseste, sem ser abrupto, porque o que me causa estranheza é que é a primeira semana de trabalho, praticamente, dos clubes, né? Ou pelo menos estamos chegando nesse momento, a primeira semana. E é a semana, embora eu também poderia discutir como é que o brasileiro faz essa semana de trabalho, porque acho que, na minha opinião, já tinha que ter mais bola, mas mais bola e menos parte física, mas isso é uma opinião que não é decorrente aí da maioria dos preparadores físicos. Eu só acho o seguinte, Maurício... Mas até estão trabalhando bastante com bola. Então, me chamou a atenção o Kudê. Sim. Me chamou a atenção alguns trabalhos de transição que ele fez, da dita intensidade que ele quer colocar, que eu espero que o presidente do Inter dê a intensidade para ele, porque os jogadores que vieram até agora não são tão intensos assim, né? Mas o trabalho dele, de fato, né? Eu acho que um jogador como Edenilson, por exemplo, vai render muito mais esse ano com ele. O que eu acabei de dizer e citar o Edenilson como um enganche do time do Kudê. Perfeito. Ele vai fazer o área muito... Então, ele foi o melhor Edenilson do Inter, né? Eu acho que ele vai centralizar o Edenilson, porque é o jogador que mais tem condição de vigor físico e intensidade, que é as duas coisas que o Kudê alia. Sem dúvida. Os treinamentos, eu pude acompanhar os treinamentos, aliás, a gente tem que elogiar as coisas boas, o trabalho de edição dos treinamentos do Kudê na parte física e na parte com bola foram muito bons por parte do Internacional, a torcida pôde enxergar, né? É claro que a gente tem que ter muita cautela e não exacerbar essa situação de mudança de uma cultura tática que não existia. Tem que ter paciência. Até 5 anos atrás, o último que passou por aqui foi o Aguirre, que trouxe algo diferente, então a expectativa do Internacional é muito grande em função dos problemas que nós tivemos, né? E o calendário não ajuda o Inter, né? Quer dizer, as mudanças, elas não vão acontecer rapidamente, mas elas precisariam por conta do calendário. Sim. Então a torcida do Inter vai ter que ter muita paciência. Eu só vou encerrar o primeiro assunto, Maurício, pedindo assim, olhando para a câmera, por favor, presidente Romildo, traga profissionais que coloquem a sua condição profissional, a sua expertise de quem quer que seja, que venha para essas funções e que, de fato, o departamento ou médico ou de preparação física, como queiram, sejam ouvidos pelo senhor presidente e pelo técnico Renato. O Grêmio precisa parar de poupar o jogador porque o técnico acha que precisa poupar. A única lição, grande lição... Não, a única não. Eu não posso falar aqui do Jesus do Flamengo. O que eu posso dizer é
uma grande lição que o Jesus trouxe, independente de ser um grande treinador ou um péssimo treinador, não vou entrar nessa discussão, nessa seara, mas foi dizer assim, ó, com 10 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro, ele era campeão brasileiro, provando que não tem que estar poupando toda hora. Para isso, existe um departamento médico, um departamento físico, preparação física e um fisiologista, que vai dizer se vai estourar ou não o jogador. Ponto final. Para isso que servem esses profissionais. Aproveite a oportunidade e faça com que esse departamento, de fato, funcione como um clube grande tem que funcionar, como o Grêmio tem que funcionar. Mas colocar alguém que consiga debater com o Renato, porque o Renato representa mais do que um técnico em um clube grande, né? O tamanho dele no Grêmio é muito grande. Sem dúvida. Talvez por isso que, por tanto tempo, quem está ao lado do Renato é o presidente Romildo. Na última troca também do departamento de futebol, antes de entrar o presidente Duda e o Alberto Guerra, também por um período de uns 2 meses esteve o presidente Romildo. Mas, Maurício, deixa eu te transformar isso em formato de pergunta, a tua insinuação, ao qual eu concordo. O Grêmio começou a decair em conquistas de título. Como decaía? Ano passado ganhou 2. Vamos passar essa parte. O Gauchão e a Recopa, segundo o Renato, são títulos Vamos importantes. passar essa parte aí. O Grêmio começou a decair nas conquistas de título. O presidente Romildo foi colocado numa situação de presidente que, se o Grêmio passar um ano inteiro ouvindo o Renato e não conquistar de novo um grande título, será muito pior para essa história pessoal do presidente Romildo do que ele ter que tomar decisões radicais que, inclusive, passam por cima de algumas opiniões do técnico. Obviamente que eu estou fazendo um meio termo por educação à tua pergunta. Como profissional e como gestor, a minha resposta é assim, quem manda no clube é o presidente, não é o técnico. Não, mas eu concordo que quem manda é o presidente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o Grêmio tentou colocar o Guerra, que era tido por muitos como amigo do Renato, uma pessoa que já tinha lidado com o Renato, já tinha dirigido o Renato em outra oportunidade no próprio Grêmio, e um ex-presidente do clube. Estes dois estavam no departamento de futebol e estes dois não eram ouvidos. Um que era tido como muito próximo do Renato e um ex-presidente do clube. Quem tem tamanho para assumir o futebol e ser ouvido pelo Renato? Isso eu não sei te dizer. Não estou dentro do Grêmio, não sei te dizer. Não saberia te dizer hoje. Eu acho que o Renato tem um determinado tamanho no Grêmio que jamais vai deixar de ser ouvido e ser prioridade a alguma solicitação que ele faça. É muito difícil dizer não para ele. Talvez a situação específica atual ela tenha sido muito mais por parte do presidente em determinadas situações, porque a gente analisa do nosso lado lá, vê a situação do Dourado, a Valdívia, a Sacha. Eu estou falando assim para tu teres uma ideia do que de repente pode ter acontecido. O outro lado também erra. E algumas medidas não são tomadas. Então, eu acho que talvez isso... E eu estou falando como distante do Grêmio, uma pessoa distante da parte interna do Grêmio. Acho que, dali a pouco, o Renato não estando aqui, foi uma posição do próprio presidente do Grêmio. Eu acho que é isso. É possível. Eu acho que é por aí. Mesmo sabendo que o Renato tem uma ascensão muito grande nas decisões internas. Mas todos os clubes têm seus erros. E todos os departamentos de um clube, eles se autoprotegem e acabam criando corporativismos. E aí tu vê que a longevidade, que é uma coisa boa dentro de um departamento de futebol ou de um clube de futebol, em alguns momentos ela vira o fio. E no Internacional nós temos isso como exemplo. E nada acontece. Porque ninguém tem coragem de chegar e tomar a decisão. Quem sabe o presidente esteja correto de novo nessa situação. Depois do intervalo comercial, Luiz Braz vai estar também aqui conosco, ex-conselheiro do Grêmio, futuro vereador de Porto Alegre. Por enquanto ainda dá para falar sobre isso, mas enfim. Depois do intervalo eu quero ouvir também o Luiz Braz sobre essas mudanças que aconteceram hoje no futebol gremista. Já voltamos.
7h37 de volta com cadeira cativa. Foi para os pênaltis na Copinha, oitavas de final, Red Bull e Inter, tá 4-3 pro Red Bull até o momento nas penalidades. O Red Bull converteu as 4 penalidades que cobrou e o Inter só cobrou 3 por enquanto. Eu vou atualizando ao longo do programa. Mas a pauta ainda é Grêmio. Essas mudanças no departamento de futebol, saída do preparador de goleiros, do preparador físico, de fisiologistas, enfim, foi feita uma limpa no Grêmio. Em um momento que o Renato não tá aqui, em meio à pré-temporada, o momento não é inadequado ou é adequado porque tem que mudar sempre, Luiz Braz? Boa noite. Boa noite para todos vocês. Com toda certeza, precisava mudar, porque eu vi citar aqui o caso do Jean-Pierre. Olha, meu Deus do céu, não se pode conceber que um jogador fique tanto tempo fora, não é? Ficou meio campeonato, meio ano, e agora não vai entrar ainda no início do campeonato. Olha, mas alguma coisa está errado, não é? Você pega o Flamengo, eu acho que o pessoal daqui tem que ir lá aprender com o pessoal do Flamengo e vir para cá. O Braz é a experiência e é o conhecimento. Ele matou em 2 minutos, ele matou a charada. E agora, o Renato faz muito bem, sabe, que as mudanças aqui sejam feitas no momento até que ele não está. É claro que ele está orientando tudo. Com toda certeza, o Renato... Ele está orientando ou ele está sendo consultado pelo presidente Romildo? Porque os dois cenários são bem diferentes. Olha só, aqui você tem 2 grandes lideranças. O Romildo é uma grande liderança que gosta muito da outra liderança, que é o Renato. E dá liberdade para que o Renato possa realmente fazer aquilo que ele acredita que seja o melhor. Porque quem conhece de futebol é o Renato, não é o Romildo, né? Agora, com toda certeza... o que estava acontecendo no departamento médico, não é? Nos outros departamentos aí que cuidavam da saúde atlética dos jogadores, alguma coisa estava errado, sabe? Não pode... Mas aí, assim, me perdoe... Sim, por favor. Mas aí existe uma incoerência, né? Sim. Porque se o presidente está ouvindo o Renato e o Renato tinha essas pessoas e as coisas estavam erradas, então está ouvindo a pessoa errada ou a pessoa está indicando coisas erradas. É que às vezes acontece numa empresa e acontece num time de futebol. Às vezes as coisas dão certo até um determinado momento. Ciclos. E depois, não é, aquelas pessoas elas começam a se interessar, às vezes, por outras coisas, ou não se interessam tanto, e aí precisa trocar. Sabe, né? Então, eu acho que o líder, quem está à frente da empresa, tem que estar sempre de olho muito aberto para trocar na hora certa. Sabe? E o que está acontecendo no Grêmio, essas trocas precisavam ser feitas com toda certeza. Porque não se concebe o que aconteceu no Grêmio no ano passado. Olha, nós só perdemos, pelo menos a Copa do Brasil. Nós perdemos a Copa do Brasil exatamente por causa disso. Eu acho que mais até. Eu acho que o Grêmio está pelo menos há uns 2 anos com um grande problema na preparação física. A sua primeira fala foi perfeita, precisava trocar. E a gente tem dito aqui, o Grêmio chega no final do ano, o Grêmio caminha em campo, não corre mais. Eu infelizmente... Mas será que o Grêmio caminha em campo por deficiência da preparação física ou porque a média de idade era alta? As duas coisas. Porque a média de idade, a culpa não é do preparador físico. As duas. Há 2 anos atrás, o Grêmio tomou um rodeão do Flamengo, que não foi desse ano passado. Tomou um rodeão que o Flamengo corria o campo inteiro aqui dentro da arena, e o Grêmio não conseguia correr atrás dos jogadores do Flamengo. E é relativo isso também, porque a preparação física não necessariamente ela pode estar ruim e tu tomar um rodeão, porque daqui a pouco tu estás correndo errado. Daqui a pouco tu está correndo errado. O sistema que está armado não está adequado para que tu use aquilo que tu tem de capacidade física durante o jogo e acaba tomando um rodeão ou perdendo uma partida. Deixa eu só rapidamente mudar o assunto. Tanto o Red Bull quanto o Inter tiveram 100% nas cobranças normais, naquela série de 5 cobranças. O Red Bull cobrava primeiro as penalidades, errou a sua 6ª penalidade, a bola bateu no travessão, e o jogador do Inter, o Thales, bateu rasteiro, confirmou, então o Inter está nas quartas de final da Copa. E vai jogar contra o time da terra onde eu nasci, que é o Botafogo. Sabe? Exatamente. O Botafogo fez uma brilhante campanha o ano retrasado, quando subiu para a Série B, sabe?
e montou, lá está sendo montada uma empresa, sabe, né? Que vai ser o futuro, eu acredito, no futebol, principalmente os clubes médios, eles vão se salvar exatamente assim, sabe? Formando um tipo de empresa, aliás, sabe, não é? Aliás, os clubes médios, em termos de ranqueamento, em breve, já vão deixar de ser os clubes que ficam da tabela para baixo, Sim. do meio da tabela para baixo, vão começar a ficar do meio da tabela para cima. Nós já temos o exemplo que é o Atlético Paranaense. E o Red Bull, com investimento de mais de 350 milhões de reais que vai fazer esse ano, e com a vinda confirmada hoje, parece que o treinador português, que está acertado com o Red Bull, tu pode ter certeza, Brás, que o Red Bull, em questão de 3, 4 anos, está brigando por Libertadores. Por vaga em Libertadores. Só que times médios em termos de resultado, porque o Botafogo tem uma história lindíssima no futebol, de Campeonato Brasileiro, de formação de jogadores. Sim. Historicamente é um grande time. Quer dizer, eu digo assim, a minha preocupação com essas mudanças de legislação do futebol de certa forma, o Red Bull, que era o Bragantino, né, de alguma forma ou de outra tem mais ou menos essa mesma situação, a formação de novos clubes ou de clubes tradicionais que se tornem empresas ou que sejam de empresários, né? Isso está muito próximo agora, diferente de tu começar um time do zero, que tu vai lá, monta a estrutura, tu banca o time, bota o empresário e aí tu forma. Hoje são times já com tradição. O Bragantino decidiu o título, inclusive de Copa do Brasil. Está muito próximo de chegar nos 20 times da Série A. Sem dúvida. E aí tu tem um problema que é o associado, que é um modelo que não é o modelo europeu. O Paris Saint-Germain, tu vai lá e compra e vende para o primeiro árabe que aparecer, porque quem é dono do clube é o presidente. Quem é dono do Grêmio e do Inter é o sócio. É o sócio, sim. E isso tem uma mudança que se os clubes... Não, estou falando em 2022. Não, 2020. Tá? Daqui a 10 anos, ou esse modelo, nessa vida cíclica, que às vezes é o melhor e nem sempre é melhor e vai e sobe, ou se ele der certo, os clubes têm que começar a pensar agora, os grandes clubes da Série A, se não vão ter problema daqui a uns 10, 15 anos. Já vão ter problema agora, né? Porque a gente está vendo a situação de faturamento dos clubes que vem trabalhando dessa forma. Um deles é o Red Bull, aliás, inclusive no time da Alemanha, que eles compraram na Alemanha, os resultados rápidos que o Leipzig, né? Leipzig, né? Na Áustria, né? Não, tem na Áustria e tem na Alemanha também. São dois. Esse que estava entre os primeiros. Bom, o fato que o resultado ele é rápido, porque a estrutura que se monta, ela é uma estrutura profissionalizada. Sim. São os melhores investidores no mundo. Não tem nenhuma empresa no mundo que invista em futebol melhor do que a Red Bull. Então, eu acho que vão surgir outras empresas. Essa que está patrocinando aí o Palmeiras, a Crefisa, eles não souberam fazer a mesma coisa que o Red Bull fez. O Cruyff dizia o seguinte, que um saco de dinheiro não faz gol. Não. Mas aí não faz gol, mas sabendo investir bem. A concepção profissional aliada à condição financeira, que é o que o Flamengo fez. Sim. O Flamengo hoje, na reportagem do Amirson Moji, mostra uma saúde financeira invejável, né, podendo comprar pontualmente o jogador que for necessário e com uma estrutura administrativa enxuta, com superávit faz 5 anos. Coisas que nós solicitávamos que fossem feitas no Internacional para enxugamento da máquina e tu profissionalizar o clube, o Flamengo começou a fazer há 5 anos atrás. Quando o professor Medina, que eu tive a honra de trabalhar naquela gestão lá em 2000, o professor Medina falou que o Internacional estaria pronto para galgar grandes títulos em 5 anos, achavam que ele era louco. O Flamengo fez a mesma coisa agora, em 5 anos aprontou o time. Mas a Crefisa pegou um saco de dinheiro e largou num time retrógrado, com um técnico extremamente tradicional nos seus conceitos de futebol. Muito conservador. Empilhando o jogador ali, quer dizer, não é o mesmo conceito. A estratégia da Crefisa e a estratégia do Palmeiras era: vamos enfraquecer os demais. Quem se destaca um pouquinho, eu compro. Não interessa se vou usar. Sabe qual é o erro da estratégia do Palmeiras? É que eles não imaginavam que o Flamengo ia surgir como surgiu em 2 anos. Esse foi o problema. Agora, o Palmeiras achou que ele poderia fazer de qualquer jeito,
que bastava comprar os melhores e seria campeão. E aí entrou o Flamengo na história e estragou os planos do Agora, Flamengo. vê as dificuldades dos nossos times aqui, tanto de Grêmio como Internacional. Hoje o Flamengo fechou negócio lá com o Pedro, não é? Agora, Por empréstimo, e aqui diziam que só empréstimo, venderia. sim. Agora imagine só, para um atleta, como é o caso do Pedro, ele apareceria muito mais se ele viesse para o Grêmio queria, e o Grêmio queria comprar 50% do passe. 50% do passe, né? Ele sairia muito melhor como atleta aqui no Grêmio. Agora, Mas a vitrine é o Mengão. ele prefere. Mas ele que não vai jogar. O Gabigol, em teoria, não vai acertar. Né? Lá ele não vai jogar. Não, mas Pedro se o Gabigol vai ser- renovar, né, Brasil? Eu acho que com a concepção de trabalho do Flamengo largou na Jesus, frente. com a concepção de trabalho do Jesus, ele aproveita todos os jogadores. Essa situação de poupar Ó, o Jesus jogador, conseguiu fazer o Vitinho jogar. Ele faz, todo jogo, o Vitinho entrava e era importante para o time, e assim, ó, a gente via o time unido em função de um objetivo. E com jovens jogadores também. Exatamente. Quer dizer, o Jesus não se apegou somente às O grandes Ranier o dinheiro que o Flamengo teve a fez chance. agora. Mas essas situações, por exemplo, que nós estamos comentando, que se não profissionalizar, e eu sou um dos interlocutores que mais pede para que o Internacional comece a construção do CT e pedir, inclusive, que fosse colocado em estatuto e que uma previsão orçamentária no início do ano, um determinado valor para ser jogado na construção do CT, acabou não passando. A gente vê hoje o Bahia, a inauguração do CT do Bahia, é algo inimaginável para nós aqui do Sul, não querendo criticar o Bahia ou querer menosprezar o Bahia, mas assim, olha o tamanho do Internacional, o tamanho do Grêmio. O Grêmio já tem um CT mais ou menos organizado, mas o CT que o Bahia fez, ninguém sabia que o Bahia estava fazendo. O Bahia hoje senta para negociar com o Internacional e dá uma rasteira no Internacional. O Moisés vem para cá, era da nossa base, vem por uma fortuna, nós pagamos sobre 15%, 2 milhões e 200 mil reais por 15% do passe e mandamos o Zeca e pagando metade do salário. Não dá para conceber isso, Maurício. Então, assim, ou nós profissionalizamos e trabalhamos de uma forma objetiva, buscando alternativas futuras com profissionalização, ou nós vamos, daqui a pouco, perder para o Bahia na tabela, inclusive. Deixa eu te falar uma coisa. Até porque o Bahia é um clube organizado quase que como uma empresa. Exatamente. Mas ainda sobre essa organização e a tua fala anterior que tu falava da questão da estrutura estruja. Enxuta. Fugiu a palavra, perdão. A estrutura enxuta. Nós fizemos aqui na Ubra um modelo de clube, quando eu era o gestor aqui, nós fizemos um modelo de clube aqui que em 3 anos ganhou 4 títulos. Terceira divisão, segunda divisão, especial, que no mesmo ano nos levou para a Série A, no mesmo ano, e a gente fez a final contra o Inter, perdemos a final, ou seja, ganhamos 3 campeões e um vice-campeonato que foi do Campeonato Gaúcho, em 3 anos. A estrutura da Ubra era comissão técnica, que tinha lá fisiologista, aliás, o nosso departamento médico, fisiologia, tanto que muitos estão no Grêmio e no Inter agora. O fisioterapeuta do Inter era daqui, o fisiologista do Inter era daqui, são profissionais que saíram daqui e até na seleção brasileira estão. Acima da comissão técnica do futebol, nós tínhamos o supervisor, o nome era esse que se dava aqui na Ubra, era o supervisor. O gerente de futebol surgiu depois, por indicação minha, porque no primeiro ano, na segunda divisão, nem essa função existia, mas enfim, durante o título do vice-campeonato já existia essa função, que era uma bilha, e o gerente geral. Essas 3 pessoas, com o departamento médico, departamento de comunicação, etc, né? Essas 3 pessoas, acima delas, o reitor, que aqui era a figura do presidente do clube. Somente essas pessoas. Não existia diretor disso, diretor daquilo, diretor disso, conselheiro disso, conselheiro daquilo. Não existia nada, absolutamente nada disso. Era um grupo de pessoas que pensava futebol. Tu não precisava mais do que 10 pessoas para pensar futebol. Essa era a estrutura. Eu estou dizendo isso porque isso foi entre 2001, 2002 que começou o futebol, até o nosso título que foi 2005. Sim, você pega, por exemplo, a Grêmio Internacional aqui.
Eles vão disputar Libertadores da América, vão disputar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Gauchão e mais algumas outras coisas aí. Então, você tem que ter realmente uma estrutura maior que essa que você falou. É claro que aqui na Ubra, sem desmerecimento, eu sei que a Ubra fazia realmente uma participação brilhante, não é, nos campeonatos. Só que acontece o seguinte, quando você vai disputar mais campeonatos e quando esses campeonatos, inclusive, são internacionais, você tem que ter uma estrutura melhor, Deus sabe, não é? Que a questão do Tite, o que ele colocou foi em relação à quantidade excessiva de aspones e diretores. Maurício, é muita gente opinando e aí ninguém decide nada. O que não dá para fazer... Tem um clube, viu, Brasil? Qualidade, não de quantidade. O que não dá para fazer é o que o Cruzeiro fez. Jogou um monte de dinheiro para fazer contratações, porque fez contratações milionárias, não é? E, de repente, as coisas começaram a não dar certo, não é? Porque teve problemas na administração, Nada acontece por acaso? Nada acontece por acaso. Brasil, o exemplo do Tite, falando do caso de um clube, como o pessoal gosta de dizer, lá do Uzbequistão, que lá acontece muito isso. Tem um clube lá do Uzbequistão, que é um clube grande, tá? Um dos grandes clubes do país, que tem 12 diretores no quadro social. Tu não precisa ter 12 diretores, não é porque tu tá na Libertadores, na Copa do Brasil, claro que não, ou na Copa da Ásia. Eu sei que eles ajudam na decisão do dia. O Renato diz assim, ó, eu vou poupar o time, não interessa a opinião do fisiologista. Qual desses 12 diretores, vamos dizer pro Renato, não, Renato, eles vão jogar. Então não adianta ter 12 diretores. E outra coisa, essa situação dos diretores serem colocados em determinados cargos para contemplar situações políticas, ela só atrapalha. Eu vou citar um caso, tu que eras da área do futsal, que trabalhou na Ubra no futebol de campo também. Eu já te comentei uma vez a parte, né? Sobre o projeto que nós apresentamos no Internacional, onde se levou o Otávio Balzano, com um projeto de uso do futsal como ferramenta ao futebol. O livro está saindo agora, daqui 30 dias. Grande treinador, conhecedor do futsal. Um trabalho ajudado pelo PC Oliveira, com aplicação... Que está aqui em São Leopoldo. Exato, no Aimoré. Muito curioso para saber o trabalho que ele vai apresentar no Aimoré. O PC está como técnico do Aimoré. Aliás, o meu presidente do Ipiranga de Erechim, Adilson, que deve estar nos assistindo, tentou levar o PC para lá, mas já estava acertado aqui, não conseguiu. Mas assim, esse trabalho do futsal, inclusive com área de aplicação na prática, em 15 escolas do SESC, onde o Manuel Tobias coordena. Sim, Manuel Tobias, que foi nosso camisa 10 aqui na Então UFRJ, levamos esse projeto às categorias de base internacional. Politicamente inviabilizaram o projeto, mas para dar um tapa nas costas, resolveram montar algumas categorias iniciais. O projeto não contemplava, principalmente as categorias iniciais. As iniciais, elas são para a criança ir brincar. Ela é, como se diz o termo, lúdico, né? Então resolveram montar as categorias iniciais, mas pelo menos montaram. Tanto que o projeto estava andando enquanto o Ortiz estava dentro do Nacional, que ele acabava cuidando mais dessa camisa área. 9 aqui na Ubra, campeão mundial com o Manuel Tobias. Isso. Aí o que acontece? No dia 28... Só cara ruim, né? No dia 28 de novembro desse ano, o Internacional então promove um evento no Conselho Deliberativo, onde ia acontecer uma palestra com o treinador da Seleção Brasileira, que foi treinador da CBF, que é um cara que conhece o ramo, mas não tem uma metodologia definida, mas foi dar palestra sobre isso, com um professor da URGS, que também estuda essa situação. Deve ser o Vozel. Isso, o Vozel é um cara que conhece e tal, e por coincidência, eu ontem à noite resolvi ligar para o Otávio, fazia horas, minha esposa está na praia, resolvi ligar para o Otávio, ver como é que ele estava, ele me contou que foi no seminário. E ficou quietinho no canto dele. Daqui a pouco... O Vozel encontrou ele e foi lá falar com ele antes de começar. Daqui a pouco chegou o treinador da Seleção Brasileira, foi lá falar com ele. Ele não foi convidado para estar na palestra.
Ele assentou... Foi porque é um estudioso do esporte. Um doutorando na área hoje. Não, é doutor. Então, o assim, é doutor, aí, em todas as situações que foram apresentadas, o Otávio era citado, os 6 exemplos, sem ele saber, de 10 exemplos, os 6 exemplos do uso do futsal como ferramenta do futebol eram artigos feitos pelo Otávio. E aí o pessoal pedia para o Otávio levantar e fazer um comentário sobre o slide. Mas trazendo para a nossa realidade, então, os planejamentos, os projetos, eles não acontecem porque existem interesses políticos. Sim, mas trazendo para a nossa realidade, Grêmio tem alguma quadra de futsal? Não tem. O Inter, como é que é? Quem usa o gigantinho para treinar futsal no Inter? Ninguém. Então, a realidade é essa. A gente faz uma arena maravilhosa como essa e os caras conseguem fazer um projeto que não tem um ginásio. E aí agora é o seguinte... Como é que tu vai entender? Um monte de área vazia. E aí agora, no dia 9, eu recebo informação que eles fecharam todos os departamentos. Então, quer dizer, não tem projeto, nada linka com nada... E começa tu não tem convicção nenhuma. Começa e termina sem saber por quê. Agora, só, para falar das coisas assim muito boas que eu estou enxergando no Grêmio. No Internacional tem muita coisa também, mas eu quero comentar do Grêmio. Você lembra quando o Matheus Henrique começou a aparecer? Eu falava sempre aqui, todas as vezes que eu vinha aqui, eu falava que o Matheus Henrique precisava de ser titular, porque realmente ia ser o maior nome do Grêmio no ano de 2019. Agora eu vou te falar de um outro jogador que eu acho que é exuberante e que vai jogar esse gauchão agora, que é o Patrick, sabe? É um baita jogador, sabe? E ele vai jogar junto com o Darlan. O Darlan tem mais fama que ele, mas ele joga, na minha opinião... Mas ele é um pouco mais adiantado, né? Que o ele é mais adiantado, sim. Mas acontece o seguinte, é que se você pegar o Patrick recebeu pouquíssimas oportunidades. Ele entrava assim, 5 minutos no final do jogo, coisas assim. Mas ele é muito bom jogador. O Darlan recebeu... Ele foi quase arquivado em alguns momentos e voltou a ser recuperado no final do ano. Sim. Mas vou dizer que essa é uma virtude do Renato, tá? Eu critiquei o Renato aqui por algumas coisas. E o Renato, e ele fez isso com o PP... O PP é o segundo goleador da temporada e não foi titular em praticamente jogo nenhum. Teve um outro, né? Mas eu digo assim, ele não era um titular no time do Grêmio. Hoje, alguém questiona que ele está pronto para jogar? Se o PP for titular do Grêmio, não é nenhuma surpresa. Ele está pronto para jogar. E isso a gente pode até questionar. Mas o Renato demora muito para colocar os jogadores. Pode demorar muito, mas ele coloca. Diferente do Inter, que não usa base. O Inter só usou a base daqueles jogadores que se lesionaram. E nisso, o Renato, apesar de ter botado 5 ou 10 minutos o Patrick, hoje o Patrick não vai tremer mais num jogo na arena. Não. Mas será que o Inter não usa a base? É por alguma birra interna? É por falta de convicção? Ou por falta de qualidade de quem estava ali na ponta para subir? Mas eu acho o seguinte, Maurício, se tu estás com falta de qualidade na ponta para subir, é sinal que o trabalho lá embaixo está sendo mal feito no início. Sim. Se tu chegar no sub-17 e tu não ter atletas para que tu sinta que tenham condições de chegar no sub-20 e virarem profissionais, porque no sub-17 hoje já tem que jogar. O Praxedes hoje com 17 anos e o Pégolo com 17 anos tem que estar no grupo profissional. Tem que treinar. Porque aí tu vai ter condições de colocar ele num gauchão, devagarinho. Então, assim, se a quantidade é muito pequena, se esse pessoal está tendo que entrar em cima da hora para suprir necessidades e contratações erradas que foram feitas de jogadores caros e de médio potencial técnico e sem poder de revenda depois. E vou dizer mais, concordando contigo, vou dizer mais. Se eu sou empresário hoje, eu sou pai de um jogador de uma pedra bruta de 15, 16 anos, eu levo para o Grêmio e não levo para o Inter. Simples assim. Então, até a safra pode não ser boa do Inter, porque há 3 anos o Inter não está mais botando jogador para jogar. Então, assim, e aí, respondendo mais enfaticamente, a única... porque eu não sou colorado, né? O único motivo que fazia eu dizer aqui está na hora do Inter tirar o Odair era esse. Eu acho que o Odair perdeu
para o vestiário, perdeu para os jogadores carimbados e salários altos a oportunidade de se impor como treinador e dizer o seguinte: não precisa vir o lateral esquerdo da Bulgária porque vai jogar o Eric. Mas apareceu um jogador bom no Inter hoje, que realmente virou o jogo lá contra o Red Bull, que é o Pato. Que jogou no lado Pato, direito. Ele joga pela beirada. Pela beirada, jogou, exatamente. É bom jogador. E até o Praxedes não jogou tanto como jogou o Pato hoje. Mas sabe que eu tenho um receio em relação a nomes da base. Eu vou pegar um nome que o Miola citou, o Peglo. Eu acho que esse guri tem potencial, só que eu acho que esse guri, ele tem 2 problemas que ele tem que superar, além dos problemas técnicos e da diferença física que existe um profissional para base, porque é muito diferente, vocês sabem muito bem disso. Primeiro problema que ele tem que superar: a torcida. As pessoas não assistiram o Mundial Sub-17, só viram o primeiro jogo, que ele foi muito bem, e pintaram que ele foi o craque do Mundial Sub-17. Então criaram uma imagem dele muito superior ao que ele entregou no Mundial. Isso é um problema. Vídeo que aconteceu com o Sarrafiori. Sim. O Sarrafiori chegou aqui, todos diziam que era o substituto do Alessandro e não sei o quê, e a pressão em cima do guri, o guri não é aproveitado. É o 4º técnico que passa no Beira-Rio e que não dá tanta chance para ele. Esse é o primeiro ponto que ele tem que superar. O segundo ponto que ele tem que superar, que é nessa linha também, é que queimaram muitas etapas com ele. O Peglo, se não fosse ano eleitoral e não existisse toda essa pressão, eu tenho certeza que ele estaria na copinha. Ele está no profissional, por quê? Porque tem uma onda na imprensa pedindo jovem, o próprio Heitor. Porque ele foi inflado no Mundial Sub-17 e porque todo mundo quer jovem e tal, então no ano eleitoral vamos entregar o que eles querem. Isso confirma, porque quando tu tem, e a torcida tem uma ansiedade, porque ela está enxergando um exemplo que se distanciou enormemente dos outros clubes do Brasil e tem do lado, na mesma cidade, talvez não na mesma forma administrativa e organizada como o Flamengo, tem o co-irmão fazendo um trabalho e revelando jogadores, porque o seu treinador tem a condição de chegar e dizer: não, eu vou colocar, mesmo que ele não desça na base para olhar, mas tem pessoas que estão olhando e chamando para colocar ele num coletivo e o Renato possa olhar, porque não necessariamente ele precisa descer para olhar. Mas o Renato pisou na bola, por exemplo, com o TT. Você vê, o TT há muito tempo... Ele pisou na bola ou tentaram forçar a barra do TT? Não, mas o TT foi para lá, para a Europa e está lá se destacando na Europa. Mas tu sabes a história do TT, né? Porque tem que se contar os dois lados. Eu concordo que o TT foi para a Europa, que o empresário dele está fazendo um bom trabalho de assessoramento dele na Europa e tudo mais. Só que quando ele foi convocado para o sparring da seleção brasileira, ou seja, não era convocação, não era aquele jogador jovem que estava sendo convocado, que o Tite fez, convocou, por exemplo, o Felipe Mediolar. Vou convocar um jovem para viver o ambiente da seleção. Não, ele foi para o sparring, ele foi para completar treino. Quando o TT foi convocado para completar treino pelo Tite, o TT e o empresário dele foram na concentração do Grêmio. O Grêmio jogava no dia seguinte. Foram na concentração do Grêmio. O empresário forçou porque queria ter uma reunião com o Renato, porque queria que o TT jogasse. E aí o Renato não aceita isso. Isso eu acho o seguinte: o erro começa já com o Tite. Para começar, início de conversa, começa já com o treinador da seleção brasileira. Porque não é casa de Irene, né? Eu acho que tu tem um trabalho na base que tem que ser etapa a etapa. Aí aparece o treinador da seleção brasileira: eu quero esse jogador aqui para vir completar o treinamento da seleção. Que cabeça tem uma criança, entre aspas, dessas, um adolescente, para entender como é que... Não entra nem direito no próprio time e vai ser convocado para a seleção brasileira. Então, assim, até a parte emocional nas categorias de base, para que quando esses jogadores que são muito novos, e a Europa quer jogadores dos 17 aos 20 anos hoje, até essa parte é mal trabalhada. Porque um jogador desses, ele tem que ter a concepção de entendimento que tu tem seu estágio. Sim. Mas aí, Miola, aí vem um outro lado. Você diz que o erro é do Tite.
Eu vou contar uma história... São vários erros. O primeiro o primeiro é do Tite. Nós precisamos falar do Tite. Não, mas eu vou contar uma história para vocês. Não era o Tite ainda o técnico da seleção brasileira. Essa história que eu tô contando é de 2013. Aí, se vocês quiserem pesquisar quem eram os jogadores da época, vocês podem chegar no jogador de quem eu tô falando. Mas teve uma convocação da seleção, não era para sparring, era para seleção de base para amistosos, que é quase a mesma coisa que o sparring, né? Pré-olímpico. É um pouco mais que o sparring, porque o sparring é só para completar treino do principal. Mas teve um jogador que estava sendo convocado. A informação da convocação é enviada ao clube previamente, o clube recebe um e-mail da CBF dizendo que vai ser convocado. O professor Antônio Lopes pegou o seu telefone quando recebeu o e-mail, isso aconteceu na minha frente, pegou o telefone, ligou para o supervisor da CBF à época e disse: olha só, tu está convocando o Roberto Tits, pode desconvocar porque ele está indisciplinado aqui e eu vou pegar esse papel que vocês me mandaram que iam convocar ele para usar para botar ele na linha. Não é à toa que é delegado. O professor Antônio Lopes fez isso, delegado. No Grêmio, no Inter, tem gente com esse tamanho para tomar esse tipo de atitude? Não tem. Que tenha, no caso do Atlético, no caso do Lopes, o Lopes era o diretor de futebol. O Flamengo desconvocou um jogador ano passado. Sim. E o Grêmio, o Inter não desconvocaram. Não, mas aí o Inter teve, mas o Grêmio tinha um jogador naquela mesma convocação, não lembro quem era. Era o Matheus Henrique. Matheus Henrique, exatamente. E o Flamengo desconvocou. E sendo que a Confederação estava ameaçando os clubes que não aceitassem a convocação. Ranier. Eu acho que Foi o Renier. Filho do Mauro Brasília. Filho do Mauro Brasília, grande jogador da seleção brasileira de futsal. Sim. E Não sabia. nessa linha, o Petralha, no Atlético Paranaense, não deixou o Renan Lodge se apresentar para o torneio de Toulon. O Internacional não tem na categoria de base e nem no departamento profissional, nem o Caetano tem esse perfil. E precisaria ter alguém com um perfil desses de vestiário uma voz mais forte de disciplina interna, a ponto que o vestiário é comandado muito mais por um atleta do que propriamente por um vice-presidente de futebol. Mas eu acho, Maurício, que tu trouxe um exemplo perfeito para fechar esse debate aqui, que não é nem de Grêmio, nem nós estamos falando de gestão, que é a seleção brasileira. Se tem o protótipo do futebol brasileiro perfeito, é a Confederação Brasileira de Futebol. Tem um presidente incompetente, um planejamento questionável, amistosos injustificáveis, um treinador com nada de moderno para fazer, convocações esdrúxulas, jogadores que eu não sei como é que vestem a camiseta do Brasil, a não ser pelo fato de jogar na Europa. O currículo deles não é jogar bem, é jogar na Europa. Então, assim, a cara do futebol brasileiro, o modelo do futebol brasileiro é a Confederação, o exemplo perfeito. Aí vem um Sampaoli, técnico mediano, vem um Jesus desconhecido da Europa e revolucionam os clubes no Brasil em 6 meses. A mudança ela vai acontecer de fora para dentro. Sem dúvida. Por isso a necessidade da vinda desses treinadores de fora, ela ajudou a mesclar e mexer com a cultura nossa. Eu tenho criticado a seleção brasileira porque eu acho que há muito tempo o Tite pega o Neymar e quer que todo mundo jogue para o Neymar. Então ele está montando uma seleção brasileira para que o Neymar seja, sabe? E você não monta times assim, sabe? Você não consegue montar times assim, sabe? Eu acho o seguinte, olha, porque senão você anula os caras, entendeu? Você traz os caras e anula eles. Eu acho que o Tite fez um grande trabalho no Corinthians. Sabe, realmente, o trabalho que ele fez no Corinthians é fantástico, não é? Ele pegou o Corinthians, um time medíocre, e transformou o Corinthians num time ganhador, não é? Agora, na seleção brasileira, nos últimos tempos, o Tite tem sido realmente um mau exemplo. O fato que nós conseguimos hoje ter comparativos com treinadores de outras escolas, assim como nós exportamos jogadores e trazemos jogadores da América do Sul, esse intercâmbio é necessário para que a gente possa criar um comparativo e estabelecer a forma mais adequada. O Brasil não vai
deixar de ser um celeiro de formador de jogadores. Mas é um celeiro que não aproveita não aproveita a capacidade e o petróleo que nós temos. Quanto tem esse tempo, tem esse curso de treinadores da Confederação? Acho que 3 anos, 2 anos. Tanto que o Renato está sendo obrigado mais a fazer. 4 anos, que seja 4, que sejam 5 anos. Aliás, eu acho que um dos que criou esse curso é um oriundo do voleibol também, que era daqui a pouco me veio o nome dele, que era lá do Vasco da Gama na época, ele era do voleibol do Vasco. Brunoro? Não era o Brunoro. O Brunoro estava no Palmeiras. E daqui a pouco me veio o nome dele. Até o final do programa, senão eu pesquiso aqui no próximo intervalo. Ele, inclusive, é professor, eu acho, desse curso. Ele trouxe uma filosofia do voleibol, foi para o Vasco, do Vasco ele foi para a Confederação. E ele foi gerente, como Caetano, para o Inter, ele foi de vários clubes aí. Bem, pensem comigo, um futebol brasileiro com a quantidade... Olha o que o Grêmio sozinho e o Flamengo sozinho formaram de jogadores. É muito jogador bom nesse futebol brasileiro. Vocês imaginem que nós vamos arredondar para 5 anos. Há 5 anos nós resolvemos discutir futebol nesse país através da Confederação. Não sei quantos anos tem a nossa confederação, mas o futebol brasileiro tem mais de 100 anos. Há 5 anos nós estamos discutindo. Lembra quando deu a primeira crise? Eu acho que era o próprio Mano, o técnico, que o Brasil estava para não classificar, etc. Alguém ventilou a hipótese de trazer o técnico do Barcelona. O Guardiola. Vocês imaginem se há 5 anos atrás, 4 anos atrás, o Guardiola viesse para o Brasil. O futebol brasileiro hoje era outro. O modelo de futebol brasileiro era outro. Pegasse um técnico como o Guardiola e não ter que pegar um técnico mediano como Jesus, que está conseguindo dar aula de futebol. Um técnico mediano ou medíocre, não sei, mas grande técnico ele não é. Imagina se o Guardiola em 5 anos organizasse e planejasse o futebol brasileiro. O Brasil hoje estaria disputando títulos. Só uma coisa, olha só, o grande técnico ele está também vinculado a grandes investimentos. Ele veio aqui, ele pegou o Flamengo e ele falou para os diretores, olha, tem que buscar lá o Pablo Mari, tem que buscar Ele buscou uns 5 Rodrigo Caio, os 2 laterais. O Rodrigo Caio já estava no início do ano. Já estava. Imagine, olha só, ele gastou um monte. E agora, para iniciar esse ano, ele novamente fez indicações onde o Flamengo está gastando também uma Babilônia. Mas o Palmeiras ganhou alguma coisa? Mas o Palmeiras ganhou alguma coisa? É porque acontece o seguinte, aí que eu te falo. Aí o técnico que não atrapalha. Tu viste o comentário dele em relação a uma determinada venda que o Flamengo fez, que ele achou que o valor era muito baixo, dizendo que o futebol brasileiro e que o Flamengo valorizava pouco o jogador na hora de vender. E é o que acontece. O Internacional, para vender um jogador e vender por 5 milhões de euros é um parto. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é claro que só vai ter um campeão brasileiro. O Grêmio foi bem na Vila do Arthur. Mas é que o Grêmio está numa condição financeira melhor, pode se permitir segurar e receber propostas melhores um pouco mais de tempo. O Internacional acaba vendendo pelo preço que oferecem, porque tem que se desfazer para poder organizar um pouquinho a casa. Eu várias vezes eu escuto, só para finalizar o assunto do Palmeiras, várias vezes eu escuto esse questionamento, Maurício, do Flamengo, se o Jesus é bom. Tanto que eu disse que ele é mediano ou medíocre. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já ouvi isso do Zagallo, eu já ouvi isso de um monte de técnicos, só sabe distribuir camiseta. Bom, todo mundo sabe que o Jesus, por ser europeu, no outro dia, às 8 horas da manhã, ele está estudando. Que é coisa que, como a gente sabe, aqui os técnicos, bem próximo a nós aqui, pegam as folhinhas dos scouts e botam para fora. A filosofia europeia é tu trabalhar muito com vídeo, com estudo, com estatística, etc. Isso Jesus faz. Mas digamos que ele não saiba dar um treino. Vamos para essa hipótese. O que ele atrapalhou o Flamengo esse ano, Jesus? Nada. Pronto, me basta. Ele tinha um time que, se ninguém atrapalhasse o time, ele seria campeão. Foi o que ele fez. E o Palmeiras? Por que o Palmeiras não foi campeão da Copa do Brasil? O Palmeiras não foi nem vice-brasileiro. Tinha um técnico que estava atrapalhando lá, mesmo com dinheiro. A filosofia, olha só, a filosofia do Jesus como técnico foi... não é o expoente da Europa.
mas é um bom técnico. Sem dúvida. Isso só veio trazer em benefício do futebol brasileiro que os profissionais da área entenderam que tem que se qualificar, que tem que sentar e estudar. Não basta virar repetidor de metodologia sem saber aplicar ela no gramado. Uma coisa é tu ser repetidor de metodologia, outra coisa é tu aplicar realmente no gramado. Olha aqui, um jogador que irritou muito, com certeza, Luiz Braz e Roberto Titz essa semana, fazendo menção ao Grêmio como o outro clube em que eu estive, no caso o Luan, na estreia dele no Corinthians, lá no torneio do Mickey, marcou o primeiro gol do Corinthians na temporada, gol de falta. Ganhando um salário menor do que ganhava aqui, né? Ganhando salário menor, é porque eu tive do coração, então. Olha só. Mas o Luan marcou, então, tá 1-0 pro Corinthians lá no torneio da Flórida, ou na Copa Mickey, como que é. Certo, olha só, eu gosto, por exemplo, de jogadores que vestem a camiseta do meu time, sabe? Porque esse jogador, ele vai dar a alma dele, Deus sabe, para que de repente a coisa aconteça bem. O D'Alessandro, por exemplo, no caso do Internacional, você pega o Michael, que veio lá do São Paulo e que vestiu a camiseta do Grêmio aqui, não é? Eu acho que esses jogadores têm que ser super valorizados, não é? São grandes lideranças. Agora, tem jogador, como é o caso do Luan, é grande jogador? Claro que é grande jogador, não é? Fez muitas partidas boas, mas também fez muitas partidas ruins. Teve partida que eu fui no campo vendo o Luan jogar e que dava raiva, dava vontade de você ir lá e dar um empurrão no homem, para ver se ele corria um Pegava pouco mais. no tranco. Não é? Teve um jogo, inclusive, que ele estava tão mal, que a torcida vaiou tanto no primeiro tempo, que no segundo tempo ele resolveu jogar. Ele é grande jogador, ele joga quando quer. Ele tem potencial, sabe? Né? Ele joga quando quer. E no Grêmio... Esse jogo foi o jogo que o repórter também deu uma prensada nele. Isso. Ele levou uma prensa. O primeiro tempo... Fez um gol de falta, né? O primeiro tempo ele estava realmente vergonhoso em campo, não é? Então, adianta manter o grande jogador se ele não está vestindo a camiseta do teu clube? Claro que não. Tudo tem Teve o episódio da pipoca também. Tudo tem seu ciclo. Se é necessário administrar o jogador, tu tem que ter por trás alguém que saiba fazê-lo. Sim. Então, infelizmente, na cultura brasileira, o jogador tem que ser administrado ainda. Então, o técnico ou as pessoas que compõem o departamento de futebol, eles têm que ter, além do conhecimento, tem que ter o lado de gestão emocional, que é extremamente importante. O Jesus, por exemplo, foi um cara que soube fazer uma gestão com os jogadores. A gente via pela televisão. Tinha o grupo na mão. A ponto do... Sem ficar rodando o grupo. Exatamente, a ponto dele puxar a orelha do cara, entre aspas, e o cara ia abraçar ele depois do jogo. Agora, o senhor imagina, Brás, se alguém faz isso com o D'Alessandro aqui. Não faz. Não faz, claro que não. Quem puxa a orelha do treinador é o D'Alessandro. Mas aí quem puxa a orelha do Renato também? Não, ninguém, só o presidente Romildo. Romildo. Só o presidente. Mas puxa com jeitinho também. Com jeitinho, com jeitinho. Olha só, o mal do Renato, que o Renato não é bobo, ele sabe quem é. O Renato realmente tem grandes momentos dentro do Grêmio, não é? Então a gente tem que aplaudir o Renato. Agora, o Renato, infelizmente, ele teimou tanto com o André na centroavância lá no Grêmio, que ele fez o Grêmio perder várias partidas, sabe, por causa dessa tema. Que o Romildo concordou com essa escalação. Depois do intervalo, eu quero saber do Brás e do Titz se o maior reforço que o Grêmio pode ter é a confirmação de que André e Tardelli vão sair, porque se eles não saírem, eles vão jogar. E do Miola eu quero saber qual peça ele quer trazer para reforçar o time para a estreia da Libertadores. Já voltamos. Oito e 20, deixa eu deixar um recado para você que está em casa da Fábrica Fantástica Brindes. Brinde a propaganda inteligente. Vai aparecer agora na tela o site da Fábrica Fantástica, fabricafantástica.com.br. Lá você tem 2.000 itens que você pode personalizar para a sua empresa, para o seu evento. Tá aí o site, fabricafantástica.com.br, 991 18 5147. Fale com o Lohan e garanta brindes personalizados com a marca da sua empresa. Sanar Farmácias está com grandes promoções sempre. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. São mais de 150 lojas em todo o estado, onde tem saúde
tem Sanar. Sanar Farmácia sempre com grandes ofertas, até 70% de desconto para você que é cliente e tem o cartão Sanar Fidelize. Quem é fiel é quem é cliente da Central de Imóveis, porque garante sempre o melhor negócio, aluguéis, condomínios, vendas. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. José do Patrocínio 381 e 385. O André Miola vai comprar a nova camisa da Adidas, certamente, lá na loja Intershop da Rodoviária, onde você compra produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Está aí na tela o telefone para o Televendas 3225-2378. E o professor Roberto Titz é aqui de Canoas, sabe que quem vai construir ou reformar passa na FAC. Sua reforma do alicerce ao telhado, Televendas 34666133, fac.com.br. Tem uma mensagem aqui, Tits, do Carlos. Deixa eu ver de onde que é o Carlos, espera aí. Ih, rapaz, entraram várias mensagens, mas o Carlos tá brabo contigo, tá dizendo que tu sempre critica o Renato. Aqui, ó. O que esse cara que se diz gremista tá sempre criticando o Renato? Quando ele voltar, deixa o homem trabalhar, diz o Carlos de Porto Alegre, que tava bravo comigo que eu não li a mensagem dele. Então ele gostou do André no passado. Mexer com o Renato, mexer com o D'Alessandro, Não pra cabeça. Não pode. O Eduardo de Viamão tá na bronca aqui, porque o Tite disse que o Jesus era medíocre ou mediano, dizendo, pô, boa noite. Mediano ou medíocre, o que resta pro nosso treinador? Para montar o elenco é tarefa do técnico, pois o grande e eternizado eterno Renato mandou trazer o Tardelli e o André outros bons jogadores. É o Eduardo de Viamão que tá na bronca também com o Renato. Bom, assim, mas o maior reforço me defender dos dois, já que os dois me criticaram, né? Bom, primeiro a gente fez uma... Mas criticaram por motivos distintos. Claro, mas a gente fez uma linha, estamos desenvolvendo uma linha de raciocínio desde o início do programa. Em primeiro lugar, o Renato, eu tenho críticas ao Renato e elogios. Fiz muitas aqui. Acho que a renovação do Renato é importante e, sinceramente, não me lembro se é o Eduardo ou o Carlos que falou, se tu me pergunta, mas o que serve para o Renato? Bom, o Renato não é o melhor técnico no Brasil e também não é um grande técnico. Um cara que não quer estudar, um cara que não quer ir lá na confederação estudar, eu digo, né? Um cara que no outro dia... Ano passado diziam que o time do Grêmio não estava ganhando porque o Renato foi estudar. Quando ele só jogava futebol, o time ia melhor. O que eu acho só, e aí tem uma lógica o meu pensamento, só para finalizar esse raciocínio, o Renato é um dos melhores técnicos do Brasil hoje. E é o melhor técnico que tem pro Grêmio. Isso não faz dele um grande treinador, com todo respeito. Os grandes treinadores hoje estão na Europa. O Renato não está na Europa porque não é um grande treinador. E quando eu falo grande treinador, eu estou falando assim, ó, treinador que lance conceitos, que seja moderno, que traga um futebol diferente. Falando de Simeone, Klopp, Guardiola, etc. O Renato é apenas um grande treinador para o Grêmio e também é um técnico mediano. E os meus elogios ao Jesus continuam. Jesus é um técnico mediano e é o melhor, talvez, técnico do Brasil hoje. É que um técnico mediano da Europa, ele quando escolheu fazer o determinado curso de educação física, como é na Argentina, por exemplo, e no Uruguai, quando tu escolhe o curso de educação física, tu vais, junto com todos os outros alunos, até uma determinada idade. Depois até o terceiro ano, tu tem a mesma matéria. A partir dali, se tu vai para o vôlei, para o basquete, para o futsal, para o futebol, tu tem mais X anos de estudo daquele esporte que tu escolhesse. Específico. Essa eu acho que é uma grande diferença que nós tínhamos que mudar no Brasil. Hoje existem os treinamentos de estudo na Confederação Brasileira. Mas a maioria dos técnicos nem fazem o curso. Mas é distinto. Agora fazem porque é obrigatório. É distinto de tu estudar na universidade. Mas vocês sabem por que o Renato no que o Renato é melhor que os outros? Um bico no balcão, vestiário dele, no controle do vestiário. Com o jogador. Essa é uma vantagem. Essa é uma vantagem que eu escutei numa palestra do professor Medina, quando nós trouxemos ele no IPA para falar sobre futebol, de modo geral, juntamente com a Miss Omoge. Os dois lados da moeda se equilibram.
não necessariamente tu tem que ter sido ex-boleiro para ser um grande treinador. Não. E não Nem nem vice-versa. vice-versa. Não adianta estudar a muito. grande vantagem de quem jogou, como Guardiola, como Cruyff, É que tem a eles prática. estudaram e tinham a prática. verdade. Esse é o diferencial. E que os nossos brasileiros jogadores, por conceito e por perfil do brasileiro, ser mais preguiçoso, não se debruçar sobre os livros, acabamos perdendo. Maurício. Para eu dar tempo para o Miola falar sobre o livro, A Queima-Roupa, Brás. O maior reforço que o Grêmio precisa é dispensar Tardelli e André? Não, olha só, o André tem que ir embora rápido. Acontece o seguinte, olha só. E o Tardelli também. Não, acontece o seguinte, é que o Tardelli, o futebol que ele está jogando não vale o dinheiro que ele ganha, sabe, com toda certeza. Agora, eu vi o Tardelli fazer algumas partidas até não tão ruins pelo Grêmio. Sabe, não era assim um péssimo jogador. O André não, o André é totalmente diferente, o André não colabora em nada. Agora, o Tardelli, eu acredito que esse ano, se ele não for embora, é bem provável que ele vá embora. Agora, se ele não for embora, eu acho que ele pode ainda ser aproveitado. O Tardelli. O André não, o André tem que ir rápido embora. Miola, para fechar o Inter, o que precisa para começar o ano? Cautela no início do ano, e contratar pontualmente, porque o Internacional não tem poder de endividamento para pagar salários astronômicos sem saber que tipo de jogador está repatriando. Aqui é o presente que eu trouxe do Ipiranga de Erechim e do Atlântico. Os dois clubes fizeram. Pode mostrar aqui para frente. Os dois clubes fizeram um livro Aí. comemorativo ao grande clássico do Alto Muito Uruguai. legal, muito legal. Recordando os clássicos da época. Hoje o Atlântico voltado ao futsal e Ipiranga quase subindo para a Série B, né? Fazendo um excelente trabalho com o presidente Adilson. Atlântica, 40 anos de emoções é o livro. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.